por quase 25 minutos, ignorando as várias dicas sutis de Carson para encerrar. Johnny tinha uma série de sinais para os convidados quando o tempo estava acabando, explicou um diretor. Wells viu todos e continuou falando. Tivemos que dispensar outros 2 convidados completamente. O comportamento de Wells com a equipe era igualmente desdenhoso. Ele supostamente se recusava a falar diretamente com os assistentes de produção, em vez disso, dirigindo-se a eles na terceira pessoa, mesmo quando estavam bem ao lado dele. Diga à moça que preciso de mais água, ou peça ao rapaz para ajustar a luz. O que particularmente irritava Carson, segundo os que o conheciam bem, era o hábito de Wells de tratar o The Tonight Show como se fosse sua própria plataforma pessoal, em vez do programa de Carson. Orson trazia adereços, mudava de assunto sem aviso e até tentava dirigir as tomadas de câmera de seu assento, explicou um ex-produtor. Ele chegou a se levantar e tentar dizer aos nossos cinegrafistas quais ângulos usar. Johnny estava furioso. Após uma aparição especialmente difícil, Carson teria dito a Ed McMahon: "Gênio não justifica tudo. Ser genial não te dá o direito de roubar o show de outra pessoa." Carson, um perfeccionista da produção televisiva, achou a desconsideração de Wells pelos limites do meio particularmente irritante. Embora mantivesse respeito público pelas imensas contribuições de Wells ao cinema, em particular, ele passou a vê-lo como um alerta do que acontece quando o talento é ofuscado pelo ego. Enquanto Wells representava o desafio de conter uma personalidade enorme, o convidado seguinte de Carson trouxe um problema diferente. Comportamento imprevisível que podia rapidamente se tornar hostil. Bette Davis. Escrito em lâmpadas, quero dizer, além de algo chamado temperamento, que consiste na maioria, Escrito em lâmpadas, quero dizer, além de algo chamado temperamento, que consiste principalmente em voar num cabo de vassoura e gritar a plenos pulmões. Bette Davis, a rainha da violência verbal de Hollywood. Quando Bette Davis apareceu no The Tonight Show, o público viu a lendária atriz em sua forma mais envolvente, contando histórias espirituosas com sua voz distinta, elegante mesmo em seus últimos anos, e cheia de fascinante história de Hollywood. O que eles não viram foram os momentos antes e depois da luz vermelha acender, quando Davis, supostamente, revelou uma personalidade tão dura que até mesmo o inabalável Carson ficou surpreso. Ela não precisa de um palco, ela precisa de um tribunal, Carson teria dito a Ed McMahon depois de uma aparição particularmente difícil. Ninguém deveria ser interrogado por Bette Davis sem um advogado presente. A primeira ofensa de Davis, segundo vários relatos da equipe do Tonight Show, foi seu tratamento a outros convidados. Quando escalada para episódios com várias celebridades, Davis frequentemente interrompia ou falava por cima deles, especialmente se fossem artistas mais jovens ou mulheres. Ela virava as costas fisicamente para outros convidados no sofá, lembrou um ex-coordenador de talentos. Se outra pessoa contava uma história que arrancava risadas, você a via fervendo de raiva, planejando como retomar o controle. Nos bastidores, o comportamento de Davis era ainda mais problemático. Ela supostamente exigia uísque em seu camarim antes das aparições. Não era incomum para convidados da sua época, mas o seu consumo de álcool às vezes levava a comentários e comportamentos inadequados. De acordo com funcionárias que trabalharam no programa nos anos 70, Davis usava regularmente linguagem sexista e racista, que chocava mesmo para os padrões daquela época. Uma maquiadora lembrou que Davis recusou seus serviços, pedindo alguém cujas mãos não tremessem como as de alguém de ressaca de 3 dias. Carson, que geralmente evitava confrontos, abriu uma exceção para Davis quando ela começou a gritar com um assistente de cartões por ser lento durante um ensaio. Johnny realmente interveio, lembrou um assistente de produção que testemunhou o incidente. Ele disse-lhe em voz baixa: "Senhorita Davis, neste programa falamos com respeito ou não falamos de todo." Ela ficou chocada, não acostumada a ser desafiada, mas cedeu. O que tornava Davis difícil para Carson era o contraste entre seu talento inegável e como tratava os outros. Ao contrário de convidados difíceis e sem talento, Davis era uma lenda genuína que Carson admirava. Após sua última aparição no programa, no início dos anos 80, Carson teria dito ao produtor: "Essa é a última vez." A vida é muito curta para passá-la sendo açoitado verbalmente por Bette Davis. Não importa quantos Oscars ela tenha, enquanto Davis pelo menos dirigia suas palavras duras a adultos que podiam se defender, o próximo convidado problemático de Carson trouxe um tipo diferente de desconforto. Um comportamento em relação a jovens mulheres que cruzava limites profissionais. Mickey Rooney. Alguns também. Claro, te faço forte e alto. É engraçado, eu também quero. Ah, claro. Te deixa forte e alto.
Johnny Carson nos mostrou as 9 estrelas antigas que eram pessoas cruéis. Por 30 anos, Johnny Carson trouxe grandes estrelas para lares por toda a América. Seu sorriso caloroso fazia o público sentir que via amigos conversando, mas quando as câmeras paravam e as pessoas iam para casa, o sorriso de Carson sumia. Pessoas que trabalhavam com ele diziam que o apresentador favorito da América guardava uma lista mental de convidados que ele achava realmente terríveis. Johnny era super profissional na câmera, disse um ex-funcionário do Tonight Show que esteve com Carson por mais de 10 anos. Mas assim que íamos para o comercial, ele às vezes se virava para o Ed e sussurrava: aquela pessoa nunca deveria estar perto de uma câmera ou de uma criança. Nos seus últimos anos, Carson começou a falar mais abertamente sobre as pessoas famosas que secretamente odiou durante a carreira. As histórias que ele contava a amigos próximos mostram um quadro assustador de estrelas amadas que eram monstros por trás de suas imagens públicas cuidadosamente construídas. O mais chocante foram as histórias de Carson sobre uma atriz famosa que parecia doce e frágil no seu sofá, mas nos bastidores tinha gritado com um jovem funcionário tão mau que a segurança teve de intervir, e o amado astro que Carson apanhou a fazer algo tão perturbador no seu camarim que o apresentador quase chamou a polícia. Estas não eram apenas personalidades difíceis ou estrelas exigentes. Segundo Carson, estas eram pessoas verdadeiramente sombrias, escondidas atrás da fama e do talento. Pessoas más, abusadores e manipuladores que a indústria protegeu por décadas. Mas primeiro, precisamos entender por que o primeiro nome na lista de Carson ganhou sua maior antipatia e a briga particular nos bastidores que ninguém jamais falou até agora: Joan Crawford. Bem, em primeiro lugar, sou fascinada pelo palco, e acho que todos sabem disso. Em segundo lugar, tento conseguir um filme que tenha identificação com o público. Na Wisa Pentendios. Bem, primeiro, sou fascinado pelo palco e acho que todos sabem. Segundo, busco um filme com identificação do público. Joan Crawford, a rainha de Hollywood com sangue frio. Quando Joan Crawford surgiu no Tonight Show em 1970, os telespectadores viram a graciosa lenda de Hollywood que admiravam há décadas. Com sua postura perfeita, aparência impecável e charme ensaiado, Crawford parecia o glamour da velha Hollywood. Mas, segundo muitos funcionários do Tonight Show, o comportamento de Crawford nos bastidores revelava uma pessoa muito diferente. Henniversfurter Indoor-Gear. Ela foi das pessoas mais frias que já entrevistei, Carson teria dito ao seu biógrafo anos depois. Como falar com uma bela estátua vazia por dentro. A aparência de Crawford começou a causar problemas antes mesmo de ela chegar ao estúdio. Suas exigências incluíam requisitos de iluminação tão específicos que o diretor técnico do programa ainda tinha um memorando de 4 páginas em seus arquivos décadas depois. Tudo tinha que ser perfeito, lembrou um ex-produtor. O ângulo da cadeira dela, a altura da mesa do Johnny, até a temperatura do estúdio, exatamente 67 graus, nem 66, nem 68. Quando Crawford finalmente chegou 3 horas antes da gravação, ela trouxe sua própria equipe de maquiagem, apesar de o programa ter maquiadores premiados na equipe. Mas o que realmente mostrava o caráter de Crawford era como ela tratava as pessoas de forma diferente com base na importância delas. Ela praticamente se curvava para Johnny, disse um funcionário do palco que estava lá naquele dia. Mas quando uma jovem assistente entrou acidentalmente no camarim com a água que ela pedira, Crawford explodiu. Segundo várias testemunhas, Crawford teve um acesso de raiva tão cruel que os funcionários no corredor ficaram paralisados de choque. Ela supostamente chamou a assistente, uma mulher de 20 anos que estava começando na indústria com um nome terrível, e sugeriu que ela procurasse trabalho num lugar ruim onde ser má no seu trabalho pudesse ser útil. A jovem saiu chorando, e Crawford exigiu que ela fosse demitida. O produtor de Carson recusou, criando uma tensão que durou toda a gravação. Mas a parte mais perturbadora da aparição de Crawford não era apenas o tratamento que ela dava à equipe, foi a maneira calculista com que ela se transformava no exato momento em que as câmeras eram ligadas. Ela era como uma máquina que fingia ser uma mulher, um produtor recordou. Ela tinha ensaiado cada resposta, cada risada, cada momento espontâneo, nada era real. Durante os intervalos comerciais, Crawford desfazia o sorriso e sentava-se em silêncio, com a cara fechada, sem falar com ninguém, e voltava à vida instantaneamente quando a luz vermelha acendia. Carson, conhecido por deixar os convidados à vontade, teve dificuldade em criar uma conexão real com Crawford. Após o programa, ele teria dito a Ed McMahon: "Já entrevistei cadáveres com mais personalidade." Anos depois, quando o livro de Christina Crawford, Mommy Dearest, revelou o suposto abuso de Joan contra seus filhos adotivos, Carson não se surpreendeu. Segundo amigos próximos, ele simplesmente acenou com a cabeça e disse: "Eu vi quem ela realmente era naquelas poucas horas." Acredito em cada palavra, mas se o cálculo frio de Crawford irritou Carson, seu próximo inimigo representava algo
perturbador, poder bruto usado para assustar e ameaçar? Frank Sinatra. Posso responder a isso dizendo que naqueles momentos adoráveis, toquei Daphnis e Chloé, ou de Frank Sinatra, o valentão charmoso que Carson não suportava. During Na tela, Frank Sinatra e Johnny Carson pareciam ter uma relação amigável. O lendário cantor brincava, contava histórias e às vezes se apresentava, enquanto Carson fazia o papel de anfitrião respeitoso. Nos bastidores, no entanto, Carson supostamente realmente não gostava de Sinatra. Não pelo seu talento, que Carson respeitava, mas pela forma como Old Blue Eyes tratava as pessoas quando achava que ninguém importante estava a ver. Se não cantasse, seria um executor da máfia, Carson disse uma vez a um amigo, segundo muitas biografias. E às vezes acho que ele era os dois. As aparições de Sinatra no Tonight Show eram infames entre os membros da equipa pela tensão que criavam. Segundo funcionários de longa data, Sinatra chegava com um grupo de até 8 homens descritos como não eram tipos do show business, mas como caras que você não gostaria de encontrar num beco. Esses homens se espalhavam pelo estúdio, observando a equipe e criando uma atmosfera que um cinegrafista descreveu como de vigilância. Mas o que realmente perturbava Carson era ver como Sinatra tratava as pessoas que ele considerava inferiores. Numa aparição no início dos anos 70, um diretor de palco errou ao dar a Sinatra o aviso padrão de 3 minutos antes do seu número. Segundo várias testemunhas, Sinatra agarrou o homem pela gravata e o puxou para perto, dizendo: "Ninguém me diz quando tenho 3 minutos. Eu entro quando estiver pronto." O diretor de palco, um veterano da Guerra da Coreia na casa dos 50, ficou visivelmente abalado depois. Quando Carson viu essa interação do monitor de seu escritório, ele quase cancelou o segmento. Apenas o lembrete do produtor sobre a audiência que Sinatra traria o convenceu a continuar. Outra fonte de tensão era a confiabilidade de Sinatra, ou a falta dela. Ele supostamente cancelou várias aparições de última hora, inclusive uma vez, 2 horas antes da gravação, já estando no prédio, mas decidiu que não estava afim. O momento mais revelador foi num intervalo comercial, quando Sinatra fez um comentário maldoso sobre a aparência de uma funcionária, alto o suficiente para os que estavam por perto ouvirem. Carson, rompendo seu habitual distanciamento profissional, respondeu friamente: "Não se fala da minha equipe assim aqui." A tensão era óbvia, com Sinatra visivelmente surpreso que alguém, mesmo Johnny Carson, o desafiasse. Quando as câmeras voltaram, ambos mantiveram a postura profissional, mas membros da equipe notaram que as perguntas de Carson ficaram notavelmente mais curtas e menos engajadas. Após aquela aparição, Carson teria dito ao seu produtor: "Não me importo com a audiência dele. Limite-o a 1 vez por ano, no máximo." O que torna isso particularmente importante é que Carson raramente se envolvia em decisões de agendamento e quase nunca bania convidados diretamente. O facto de ele restringir as aparições de Sinatra dizia muito sobre a sua aversão pessoal ao comportamento do cantor. Enquanto Sinatra representava o lado intimidador do poder das celebridades, o próximo convidado problemático de Carson mostrava um tipo diferente de dificuldade, o ego avassalador que não reconhecia limites ou formatos. Orson Welles. Ora, o argumento contra o que estou a dizer é que o mundo está cheio. Os melhores jovens diretores estão esgotados. Orson Welles, o gênio que achava que as regras estavam abaixo dele. Orson Welles apareceu no Tonight Show várias vezes durante a era Carson, sempre criando televisão memorável com sua voz retumbante, presença grandiosa e histórias notáveis de sua incrível carreira. Os telespectadores em casa viam um contador de histórias charmoso e brilhante. Carson e sua equipe viram outra coisa, um homem cujo ego havia crescido tão enorme que ele acreditava que as regras normais da televisão simplesmente não se aplicavam a ele. "Nunca mais", Carson teria dito depois de uma aparição particularmente difícil de Welles. "Aquele cara pensa que ainda está governando Roma." Os problemas tipicamente começavam antes mesmo de Welles chegar ao estúdio. De acordo com os roteiristas do Tonight Show, Welles rotineiramente descartava quaisquer perguntas ou tópicos preparados que a equipe de Carson tinha desenvolvido. Em Nastur, ele nos disse que nossas perguntas eram chatas e óbvias, um ex-roteirista lembrou. Ele literalmente riscou todas e devolveu uma página em branco. Isso colocou Carson na posição desconfortável de ter que entrevistar uma das figuras mais importantes do cinema sem preparação ou estrutura, um desafio particular dada a tendência de Welles de iniciar histórias longas e divagantes que eram difíceis de editar a tempo. Numa aparição em meados dos 70, Welles tinha um segmento de 7 minutos agendado.
Mãos atrevidas. Mickey Rooney era a realeza de Hollywood, o astro número 1 de bilheteria de 1939 a 1941 e uma conexão viva com a era de ouro da indústria. Suas aparições no Tonight Show deveriam ter sido celebrações nostálgicas de uma carreira ilustre. Em vez disso, segundo vários relatos da equipe, as visitas de Rooney tornaram-se notórias pelo seu comportamento inadequado, energia caótica e embriaguez ocasional. Pausa. Ele pensa que ser baixo lhe dá licença para ser um pervertido. Carson teria dito ao seu produtor após uma aparição particularmente problemática em meados dos anos 70. Rooney, na casa dos 50, ganhou reputação entre funcionárias por toques, comentários sugestivos e ignorar limites profissionais. De acordo com vários relatos, jovens assistentes de produção pediam para ser transferidos quando Rooney era escalado. Pausa. Ele pegava sua mão quando você trazia água, tentava puxá-la para perto, perguntava se era casada. Lembrou uma ex-assistente que trabalhou no programa no final dos anos 70. Se tentasse sair, ele segurava seu pulso por tempo demais. Ainda mais preocupante era a aparente incapacidade de Rooney de reconhecer quando bebia demais. De acordo com funcionários do Tonight Show, ele parecia visivelmente embriagado em pelo menos 3 aparições separadas, arrastando as palavras e perdendo o fio da meada no meio da frase. Durante um segmento infame em 1977, Rooney começou a contar uma história sobre Judy Garland que rapidamente se tornou inadequada, forçando Carson a interrompê-lo e mudar para um tópico diferente. Durante o intervalo comercial, Carson teria perguntado ao seu produtor: ele está bêbado ou é assim que ele é agora? O que tornava Rooney particularmente difícil para Carson era a lacuna geracional na compreensão do que constituía um comportamento apropriado. Nascido em 1920, Rooney vinha de uma era de Hollywood onde certas condutas com mulheres eram comuns, se não toleradas. Johnny não era puritano, mas tinha limites claros sobre conduta profissional, explicou um diretor que trabalhou no programa por muitos anos. Rooney parecia genuinamente confuso quando questionado sobre seu comportamento, como se não entendesse por que era um problema. Após uma aparição em que Rooney fez comentários repetidos sobre uma jovem atriz que também estava no programa, Carson tomou a atitude incomum de se desculpar pessoalmente com ela após a gravação. Nunca vi Johnny tão envergonhado pelo comportamento de um convidado, recordou o diretor. Ele disse a ela: "Não é assim que profissionais agem no meu programa e não vai acontecer de novo." Fiel à sua palavra, as aparições de Rooney diminuíram no final dos anos 70 e início dos 80, com Carson supostamente exigindo gravações diurnas em vez de transmissões noturnas ao vivo quando Rooney era convidado. Enquanto o comportamento de Rooney criava situações desconfortáveis, o próximo convidado desafiador de Carson trouxe um tipo diferente de dificuldade, exigências tão extensas e irracionais que se tornaram lendárias entre a equipe. Zsa Gabor: acho que meu último casamento não durou um dia e não pensei que duraria tanto. Meu último casamento durou um dia e eu não pensei que duraria tanto. Zsa Gabor, a diva que levou Carson ao desespero. Com sua aparência glamourosa, sotaque distinto e personalidade flertadora, Zsa Gabor era uma favorita do Tonight Show, aparecendo dezenas de vezes durante o mandato de Carson. Os telespectadores viam uma personalidade charmosa e exagerada que explorava sua origem húngara e seus muitos casamentos para arrancar risadas. Nos bastidores, segundo relatos da equipe, Gabor foi uma das convidadas mais exigentes e difíceis na história do programa. Eu preferiria entrevistar um gato. Carson teria brincado após uma aparição exaustiva de Gabor. Pelo menos o gato não precisaria de 3 assistentes e iluminação especial. As exigências de Gabor começaram muito antes de ela chegar ao estúdio. De acordo com ex-funcionários do Tonight Show, suas exigências padrão incluíam uma temperatura específica em seu camarim, 74 graus, flores frescas, apenas orquídeas, sem cravos, uma garrafa de água Perrier com exatamente 3 cubos de gelo, seu próprio técnico de iluminação trazido às custas do programa, e nenhuma convidada com menos de 40 anos agendada para o mesmo episódio. A lista dela parecia uma paródia de exigências de famosos, recordou um ex-coordenador de talentos. Achamos que era piada na primeira vez que a recebemos. Quando esses requisitos não eram cumpridos, Gabor, segundo relatos, recusava-se a sair do camarim até que tudo fosse resolvido, muitas vezes atrasando as gravações e desorganizando a grade do show. Um dos incidentes mais infames ocorreu quando Gabor chegou para uma gravação e descobriu que o departamento de maquiagem não tinha a marca de base que ela preferia. Segundo várias testemunhas, ela teve uma discussão acalorada com a chefe de maquiagem, exigindo que alguém fosse enviado a Beverly Hills imediatamente para comprar o produto certo. Johnny teve que intervir, disse um ex.
Ouviu. Ele ligou para ela diretamente e disse algo como: Zazá, querida, você já está linda e temos um programa para fazer. Vamos guardar a emergência de cosméticos para outro dia. O que particularmente irritou Carson no comportamento de Gabor foi como isso afetou a produção geral. Os outros convidados ficariam esperando. A equipe teria que fazer hora extra, e o cronograma do programa, tão bem planejado, viraria um caos. Após uma aparição em que Gabor chegou 40 minutos atrasada e depois reclamou da sua introdução, Carson teria dito ao seu produtor executivo: da próxima vez que ela quiser vir, diga a ela que renomeamos o programa para The Tonight Show. Estrelado por Zessa Gabor, e ficaria feliz em ser sua parceira. Apesar dessas frustrações, Gabor continuou a aparecer no programa durante todo o período de Carson, uma prova do seu inegável valor de entretenimento quando as câmeras estavam realmente gravando. Enquanto as exigências de diva de Gabor criaram dores de cabeça logísticas, o próximo convidado difícil de Carson trouxe um desconforto diferente, um comportamento imprevisível que podia transformar rapidamente uma entrevista leve numa confrontação incômoda. Shelley Winters. Vaca, aquela mãe insuportável. A vaca. A mamãe detestável, o papai sem cérebro. Bem, essa névoa estúpida não é mais a sua perdição. Shelley Winters, o imprevisível barril de pólvora. Shelley Winters foi uma vencedora de 2 Oscars com uma carreira que se estendeu por décadas, de papéis glamourosos na sua juventude a personagens marcantes nos seus últimos anos. No papel, ela deveria ter sido uma convidada ideal do Tonight Show, experiente, realizada e cheia de histórias de Hollywood. Na realidade, segundo a equipe do programa, Winters era uma das convidadas mais imprevisíveis e voláteis de Carson. Shelley não fala, ela detona. Carson teria dito após uma aparição particularmente explosiva. Winters tornou-se infame entre a equipe do programa por sua incapacidade ou falta de vontade de se adaptar ao formato de entretenimento leve da televisão noturna. Em vez de compartilhar anedotas divertidas ou promover projetos atuais, ela frequentemente lançava-se em divagações políticas intensas ou revelações profundamente pessoais que deixavam Carson visivelmente desconfortável. Durante uma aparição em meados dos anos 70, o que começou como uma simples pergunta sobre um filme recente, rapidamente evoluiu para Winters num monólogo ininterrupto de 5 minutos sobre corrupção governamental, deixando Carson com dificuldade para fazer uma transição leve para um comercial. Johnny era um mestre em controlar conversas, mas com Shelley era como tentar guiar um tornado, lembrou um ex-diretor. Quando ela começava, ele só podia esperar que ela perdesse o fôlego. A imprevisibilidade de Winters não se limitava aos seus tópicos de conversa. Ela também era conhecida por surtos físicos. Em um incidente infame num talk show britânico, ela jogou um copo de uísque no rosto do colega convidado Oliver Reed depois que ele fez comentários sexistas. Essa reputação de volatilidade deixava a equipe do Tonight Show nervosa sempre que ela era agendada. Nós realmente removíamos certos itens do cenário quando sabíamos que ela viria, admitiu um ex-diretor de palco. Qualquer coisa que pudesse ser atirada ou derrubada desapareceria misteriosamente antes das suas apresentações. Apesar desses desafios, o que distinguia Winters de outros convidados difíceis de Carson era que o seu comportamento parecia vir de paixão genuína, em vez de malícia ou ego. Ela se importava profundamente com questões políticas e sociais e via cada aparição pública como uma oportunidade para abordá-las, independentemente da adequação do local. Carson, embora visivelmente desconfortável durante os momentos mais intensos dela, mantinha um certo respeito pela autenticidade de Winters. Após uma aparição particularmente acalorada, onde ela criticou a guerra do Vietnã, Carson teria dito ao seu produtor: "Eu posso não querer férias com ela, mas pelo menos ela acredita em cada palavra que diz." No entanto, as aparições de Winters tornaram-se menos frequentes nos últimos anos do mandato de Carson, com o apresentador preferindo convidados cujo estilo de conversação complementava, em vez de desafiar, o formato do programa. Enquanto a paixão imprevisível de Winters criava desafios na TV, o próximo convidado difícil de Carson representava algo que ele detestava: visões políticas extremas contra comunidades vulneráveis. Jane Russell. Eu gosto de músculos grandes e quebra-cabeças de miolo vermelho. Eu gosto de um lindo Eu gosto de músculos grandes e quebra-cabeças de miolo vermelho. Eu gosto de um belo pedaço de um homem. Jane Russell. A estrela cujas políticas Carson não suportava. Jane Russell foi um dos símbolos sexuais mais icônicos de Hollywood dos anos 40 e 50, conhecida por filmes como The Outlaw e Gentlemen Prefer Blondes, com sua beleza marcante e significativa
Ela parecia uma natural convidada fixa para o Tonight Show. No entanto, depois de algumas aparições no início dos anos 70, Russell raramente voltou ao sofá de Carson. Uma decisão que, segundo fontes do programa, resultou do desconforto de Carson com as suas visões políticas cada vez mais extremas e o tratamento relatado de membros da equipe LGBTQ+. Carson, embora pessoalmente um republicano moderado por grande parte da vida, manteve uma política rigorosa de manter o Tonight Show relativamente neutro em questões políticas divisivas. Russell, no entanto, alegadamente usava interações nos bastidores para expressar visões conservadoras radicais que Carson achava problemáticas. Johnny conseguia lidar com convidados com opiniões políticas diferentes, explicou um ex-produtor. O que o incomodava era quando essas opiniões se transformavam em ataques pessoais a membros da equipe ou a outros convidados. De acordo com vários relatos, Russell tornou-se notória por fazer comentários maldosos sobre indivíduos LGBTQ+ que trabalhavam no programa. Durante uma aparição no início dos anos 70, ela supostamente se recusou a permitir que um maquiador gay tocasse seu rosto, exigindo uma substituição. Ainda mais preocupante para Carson foi um incidente relatado envolvendo Rock Hudson. De acordo com um coordenador de talentos que trabalhou no programa, Russell recusou-se a ser escalado no mesmo episódio que Hudson, fazendo comentários depreciativos sobre sua sexualidade, que, embora não fosse publicamente reconhecida na época, era conhecida nos círculos de Hollywood. Johnny tinha muitos amigos na comunidade gay, incluindo vários membros da equipe. O coordenador de talentos recordou. Ele estava à frente do seu tempo e não tolerava esse tipo de discriminação em seu programa. O ponto de ruptura final de Carson com Russell teria ocorrido durante uma aparição em 1973, quando ela fez comentários depreciativos sobre a legislação de direitos civis durante um intervalo comercial, embora não captados pelos microfones da transmissão. As observações dela foram ouvidas por vários da equipe e, supostamente, chegaram a Carson. Após aquela aparição, Russell ficou notavelmente ausente do Tonight Show, não sendo mais convidada durante a gestão de Carson, um dos poucos casos claros em que Carson parece ter vetado pessoalmente futuras participações. O que tornava a situação particularmente notável era a relutância geral de Carson em banir convidados de forma definitiva, especialmente aqueles com o nível de estrelato de Russell e a importância histórica para Hollywood. O fato de ele ter tomado uma posição tão categórica dizia muito sobre a sua forte objeção ao comportamento dela. Embora a política de Russell e o tratamento da equipe tenham criado uma ruptura permanente com Carson, seu desgosto final e talvez mais intenso foi reservado para um comediante cuja persona pública e comportamento privado eram, segundo relatos, mundos à parte, Jerry Lewis. Nunca te perguntei isso, mas estou te perguntando agora de forma simples e pura. Jerry Lewis, o comediante que Carson chamou de verdadeiramente odioso. Jerry Lewis foi um dos artistas mais bem-sucedidos da América. Um comediante, ator, diretor e humanitário inovador, conhecido por seus eventos beneficentes anuais para a pesquisa da distrofia muscular. Sua energia selvagem e comédia física o tornaram uma estrela global. Nos bastidores, segundo a equipe do Tonight Show, Lewis era das celebridades mais difíceis e humilhantes de Hollywood, o que lhe rendeu um lugar especial na lista negra pessoal de Carson. Ele é o que acontece quando o ego supera o talento, Carson teria dito a um colega depois de uma aparição particularmente problemática de Lewis em meados dos anos 70. Ao contrário de outros convidados difíceis que guardavam seu pior comportamento para os subalternos, Lewis, segundo relatos, não escondia seu desprezo pelo próprio Carson. Durante uma aparição infame, Lewis interrompeu Carson várias vezes, roubou perguntas destinadas a outros convidados e, a certa altura, estendeu a mão e ajustou a gravata de Carson sem permissão, um gesto que irritou visivelmente o apresentador normalmente imperturbável. Johnny odiava que o tocassem sem permissão, explicou um ex-produtor. Era uma regra bem conhecida. Não se toca no Johnny a menos que ele inicie. Lewis sabia disso e fez mesmo assim como uma demonstração de poder. O tratamento de Lewis aos membros da equipe era supostamente ainda pior. Segundo vários relatos, ele se recusava a aprender os nomes dos funcionários, referindo-se a eles como "Ei, você", ou pela função câmera, maquiadora, independentemente da experiência ou antiguidade. Um incidente muito perturbador ocorreu quando um cinegrafista, dizem, tossiu baixinho no ensaio de Lewis. De acordo com várias testemunhas, Lewis parou tudo e começou a esbravejar, gritando que o cinegrafista era um profissional que respira como um amador e exigindo que ele fosse retirado do estúdio. Jerry gritou com um operador de câmera por respirar alto, confirmou um gerente de palco presente. Não falando, respirando. O coitado tinha alergias. O que Carson achava mais censurável em Lewis era o contraste entre sua imagem pública de incansável defensor das crianças e seu comportamento privado com as pessoas que se
A rotina de Jekyll e Hyde fez Johnny sentir arrepios. Lembrou um produtor que trabalhou de perto com Carson. Ele via o Jerry chorar no seu Teleton sobre amar crianças. Depois vinha ao nosso programa e tratava as pessoas como se fossem sub-humanas. Após a última aparição de Lewis no Tonight Show no início dos anos 80, Carson teria dito ao seu produtor executivo simplesmente, nunca mais. Embora Carson raramente banisse convidados, Lewis se juntou ao pequeno grupo de celebridades banidas do programa em sua última década. Anos depois, questionado sobre Lewis num jantar privado, Carson teria dito algo que chocou os presentes pela sua aspereza incomum. Numa cidade cheia de falsos, ele se destaca como verdadeiramente odioso, e isso não é fácil. O que a lista negra de Carson revela sobre a verdadeira natureza de Hollywood? Os sentimentos privados de Johnny Carson sobre estes 9 convidados difíceis: Joan Crawford, Frank Sinatra, Orson Welles, Bette Davis, Mickey Rooney, Zsa Zsa Gabor, Shelley Winters, Jane Russell e Jerry Lewis, oferecem um raro vislumbre sem filtros da realidade de Hollywood por trás da fachada de glamour e charme. Johnny viu tudo, explicou um produtor veterano do Tonight Show. Por 30 anos, toda grande estrela passava por ele para chegar ao público americano. Ele sabia quem era verdadeiro e quem fingia. O que torna as avaliações de Carson particularmente valiosas é que ele não tinha motivos para exagerar ou inventar histórias negativas. Ao contrário de jornalistas de tabloides ou funcionários irritados com rancor, Carson estava no topo absoluto da indústria do entretenimento. Ele não tinha nada a ganhar criticando essas celebridades, e tudo a perder se sua honestidade prejudicasse relações com convidados em potencial. Johnny não procurava fazer inimigos, observou seu ex-produtor. Pelo contrário, ele queria que todas as entrevistas corressem bem. Quando ele não gostava de alguém, era porque a pessoa tinha tornado isso inevitável. A posição única de Carson, parte guardião, parte confessor das estrelas, deu-lhe uma perspectiva inigualável sobre a cultura das celebridades. Durante 3 décadas, estrelas revelaram facetas de si em seu sofá que não mostravam em nenhum outro lugar, criando um laço de confiança que tornava os julgamentos privados de Carson ainda mais significativos. Talvez o mais revelador seja como Carson distinguia entre convidados meramente difíceis e aqueles que ele considerava verdadeiramente problemáticos. Ele tolerava excentricidade, nervosismo, até um ego moderado, compreendendo que isso vinha com a fama. O que ele não suportava era a crueldade, especialmente para com aqueles com menos poder. Johnny tinha um teste simples, recordou seu diretor de longa data. Como eles tratavam os pajens, os assistentes, os caras que operavam as câmeras. Isso lhe revelava tudo o que precisava saber sobre o caráter de uma pessoa. Nos anos que se seguiram à morte de Carson em 2005, muitas de suas opiniões particulares foram confirmadas por revelações mais amplas a respeito dessas celebridades. As alegações de Christina Crawford sobre a mãe, Joan, os relatos das ligações de Sinatra ao crime organizado e as histórias do comportamento impróprio de Mickey Rooney foram todas confirmadas por múltiplas fontes. Isso sugere que Carson não estava sendo apenas crítico. Ele identificava falhas de caráter reais que a máquina de publicidade de Hollywood se esforçava para ocultar do público. O aspecto mais preocupante da lista negra de Carson é a eficácia com que o sistema de estúdios protegia essas celebridades, embora seu comportamento fosse conhecido pelos insiders da indústria. Muito antes das redes sociais e da cultura do cancelamento, estrelas conseguiam manter imagens públicas perfeitas enquanto se comportavam terrivelmente em particular, com a certeza de que os estúdios, emissoras e publicações tinham interesses financeiros em manter sua atratividade no mercado. Hoje, um vídeo de celular pode acabar com uma carreira, observou um ex-roteirista do Tonight Show. Naquela época, alguém podia atirar uma cadeira num assistente, e enquanto vendessem bilhetes, a história nunca sairia do prédio. Ao olharmos para a era de ouro de Hollywood com nostalgia, as avaliações honestas de Carson são um lembrete valioso de que nossos ícones culturais sempre foram humanos falíveis e complexos, às vezes inspiradores, decepcionantes e ocasionalmente perturbadores por trás de suas personas públicas bem elaboradas. Johnny costumava dizer, a câmera não adiciona apenas 5 quilos, ela adiciona uma camada de ficção, lembrou seu produtor de longa data. Sua maior habilidade não era apenas entrevistar pessoas, era ver através dessa ficção até a verdade por baixo. Obrigado por assistir a esta exploração dos convidados mais difíceis de Johnny Carson. Se você achou esta jornada pela era de ouro da televisão reveladora, por favor, curta este vídeo e se inscreva para mais análises aprofundadas da história do entretenimento. E se estas revelações do Tonight Show te chocaram, espere até ver nosso próximo vídeo expondo a amada sitcom dos anos 80, onde membros do elenco foram secretamente atormentados pela estrela infantil, cujas fofas travessuras na tela escondiam violentos
tão grave que os produtores instalaram botões de pânico no set. Clique no sininho para não perder esta bomba de Hollywood que sai a seguir.